Nós recebemos, comumente aqui no nosso jornalismo, a participação das pessoas, do cidadão e algumas reclamações até. Recebemos uma reclamação sobre viaturas do SAMU, né? Havia uma informação que o SAMU não estava tendo viaturas suficientes para atender demandas na capital. E por isso, vocês estariam usando ambulâncias do CESAL para atender pessoas como primeiros socorros ou socorros imediatos. E deixando essas ambulâncias do CESAL de atender aqueles pacientes acamados. Como é que está a situação hoje de viaturas? Antes da gente colocar mesmo propriamente a sua pergunta, uma resposta, né? Lembrar que é o SAMU. O SAMU é um serviço de atendimento móvel de urgência. Ele faz parte de uma rede. O SUS tem muito rede. A gente fala isso para os nossos pacientes, nossos usuários. O que significa rede? Significa que todo mundo depende de todo mundo. Então, se uma rede, uma partezinha estiver falha, vai prejudicar a outra. Então, nós trabalhamos nesse conjunto. E o serviço de atendimento móvel, ele faz parte da nossa rede de urgência e emergência. O que é a rede de urgência e emergência? São os nossos pronto-atendimentos, que são as nossas UPAs e os nossos CRS, são os nossos pronto-socorros, que são a porta de entrada. E os casos que acontecem, por exemplo, na rua, algum acidente, então ele é atendido pela essa unidade móvel, que é o SAMU, que também leva os pacientes que estão nas UPAs e nos CRS, até mesmo em determinado hospital com precisa de uma complexidade maior, para outro hospital. Então, este é o SAMU, né, que ele é composto não só por médicos, enfermeiros, pessoal administrativo, o pessoal que arruma as ambulâncias, que dirige as ambulâncias, então é todo um conjunto. E de fato, né, as nossas ambulâncias, quando ele foi instituído, o Ministério da Saúde forneceu algumas ambulâncias, o Ministério da Saúde até hoje também tem essa responsabilidade. Lembrar que o financiamento do SAMU, ele é feito tanto pelo governo federal, governo estadual e nós, o município. O município de Campo Grande, o que nós chamamos na gestão do SUS, ele chama gestor pleno. O que isso significa? Ele é o responsável por garantir a saúde ao município de Campo Grande e as macro-regiões, outros municípios, algumas pactuações. Ou seja, nós é que somos os responsáveis maior, nós que fazemos as contratualizações, nós que fiscalizamos. Então é importante a população, né, enquanto usuária, dar esse feedback para nós, porque muitas vezes a gente faz aqui, você viu os nossos painéis, né? Nós planejamos, as pessoas mostram o que estão acontecendo, os nossos coordenadores, superintendentes, e muitas vezes lá na ponta não está chegando o comando que é dado. E aí, voltando. Então, nós temos essas ambulâncias, que são ambulâncias que a gente chama ambulâncias avançadas, que são aquelas ambulâncias que é como se fosse um UTI. É capaz de colocar um paciente grave, entubado, com um médico, com um enfermeiro. E temos também aquelas ambulâncias um pouco mais simples e que elas transportam aqueles pacientes que não precisam de um acompanhamento médico, mas ele precisa dessa ambulância para se deslocar. Ele teve uma fratura, ele não tem aquelas condições adequadas de se levar. E existe um outro serviço que você comentou, que nós chamamos de transporte eletivo, que são esses pacientes que fazem a hemodiálise e que nós levamos para fazer isso. São alguns pacientes acamados, né, não todos, que preenchem alguns requisitos onde o município ele transporta eletivamente, ou seja, não é na urgência esses pacientes. E nós temos essas ambulâncias, que são ambulâncias, por óbvio, mais simples. O que tem acontecido? É um problema que as nossas ambulâncias, elas ficaram, eu vou usar um termo assim, a gente usa o termo sucateado, mas é no bom sentido, ou seja, elas tiveram uma deteriorização e elas não... desgaste natural do uso. Um desgaste, isso, e nós assumimos agora em fevereiro, é claro, né, nós evidenciamos que várias ambulâncias de fato precisam ser trocadas, não quer dizer que elas coloquem em risco a população, porque as que estão andando, de 14 nós temos 8, 9, até 10 que conseguem rodar, ou seja, tem 4 que nós não colocamos. Então, as que estão rodando, elas têm condições sim, porque nós fazemos um checklist, uma avaliação para colocá-las com os pacientes. E nós estamos com déficit, de fato. Algumas que estão estragando muito, que a manutenção ela acaba ficando mais onerosa, porque um carro novo, você fazer a manutenção é um valor. Um carro com desgaste é muito maior. Então, nós analisamos tudo isso, inclusive tivemos até uma audiência pública, tá?
E de o que nós decidimos? Isso na primeira semana de fevereiro, nós já tínhamos visto isso. Nós estávamos com uma proposta de locação de ambulância. Aí você pergunta, mas Rosana, por que vocês não compram? Comprar ambulância, e também uma experiência que eu tive no Ministério da Saúde, mesmo as ambulâncias que o Ministério da Saúde nos enviam, eles demoram no mínimo de 3 a 6 meses para fabricá-las, que não é simplesmente assim, adequar a necessidade de uma ambulância, de uma ambulância do SAMU. Aí nós analisamos tudo, custo, efetividade, responsabilidade fiscal, tivemos a ideia de fazermos a locação. Trabalhamos com o processo licitatório, provavelmente agora na primeira quinzena de abril sairá o processo para locação de ambulâncias. Mesmo tendo um ganhador, nós ainda temos um delay de 3 meses, máximo 4, para essas 10 ambulâncias chegarem, e vão chegar paulatinamente. Diante disso, nós fizemos um plano de contingência. O que é um plano de contingência? Ou seja, nós precisamos fazer alguns transportes. À noite, nós não usamos essas ambulâncias que são feitas durante o dia para o paciente com hemodiálise, para o paciente que precisa desse transporte, nem aos domingos, nem sábado à tarde. Então, o que nós estamos fazendo? Pegando essas ambulâncias, que são 2, eventualmente 3, e colocando no SAMU, porque nós temos motoristas, né? E trabalhando com as nossas ambulâncias, dando mais celeridade na manutenção. Doutora, ainda tem uma outra pergunta que veio dos telespectadores sobre a questão de remédios na rede pública, né? Alguns, a senhora até viu aí um vídeo de uma pessoa dizendo que foi pedir medicamento e não encontrou. Está faltando medicamento mesmo? E a questão de medicamento é algo que nos toca muito. Eu sei que é extremamente frustrante o médico prescrever uma medicação, seja para o indivíduo, seja para um filho, e ele ir na unidade, né, na farmácia onde é dispensado e isso não ter. Então nós assumimos, realmente estávamos com uma situação bem complexa, foi até motivo de pauta no Ministério Público. Fizemos todo um levantamento juntamente com a Secretaria de Compras e a Secretaria de Finanças. E nós fizemos esse levantamento, estávamos com bastante medicamentos em falta, tá? De 121 medicações, nós já adquirimos 90 medicações, já chegou a dipirona, já chegou os analgésicos, já está em entrega. A gente acredita que até o final dessa semana várias medicações já estarão na farmácia para eles receberem. Pontualmente um ou outro talvez a falta, né? Pontualmente um ou outro, foi bem você lembrou, nós fizemos a gente adora classificações de risco, né? O que isso significa? Nós pegamos as medicações que não podem faltar, por exemplo, o antihipertensivo, a adrenalina, a dipirona, não pode faltar, é um analgésico, classificamos como vermelho. Esses em vermelho são vários itens, tá? Eu só falei alguns exemplos. Já estarão, a gente fez um delay no dia, até o dia 15 de abril. Os demais nós classificamos em amarelo, que assim, são importantes, nós deveremos ter, mas poderíamos esperar um pouco mais. A gente acredita que até o final de abril e os demais maio. Trazer agora um assunto que está bastante pontual hoje em Campo Grande e preocupante, a dengue. A dengue, sim. Como é que está hoje em Campo Grande o risco nós corremos risco de epidemia hoje em Campo Grande? Não? Sempre corremos, tá? Se a gente for comparar com os outros municípios do nosso país, notadamente os municípios em Brasília, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, nós estamos numa situação confortável. Nós já temos em Campo Grande mais de 4 mil casos notificados. Lembrar que esses casos que nós trabalhamos são os confirmados e os não confirmados. Em Campo Grande nós não tivemos nenhum óbito. Aumentamos um pouco o número de casos atendidos na urgência e emergência e também nas nossas unidades básicas. Tivemos internações, né? Na semana passada nós tivemos 9 internações. Destas 9, 3 apenas eram de Campo Grande, o restante eram dos municípios. Mas todo cuidado é pouco. Tanto é que nós lançamos um programa, né, o Meu Bairro Limpo, Todos contra a Dengue, que começou no mês passado e vai até dezembro. Por quê? 75% dos criadouros do mosquito, eles estão na nossa casa.
Então é muito importante que as pessoas cuidem dos seus ambientes, deixem os nossos agentes comunitários de saúde, nossos agentes de combate a endemias adentrarem, não só para fazerem aquela orientação, aquela fiscalização, né, mas também para a gente diminuir esses focos e evitar esses descartes de qualquer jeito. Doutora, né? Um temor que surge esse ano é a dengue tipo 3, que não estava circulante já há mais de 15 anos, né? Aqui em Campo Grande ou talvez no Brasil, acho que é no Brasil. Mas parece que esse ano voltou essa preocupação com a dengue tipo 3. A preocupação que esse sorotipo, né, o que está prevalecendo ainda é o tipo 2, que tem dado muitos casos graves, óbito, principalmente em Brasília. Então, nós já temos esse vírus circulando, pacientes nossos já foi identificado. A preocupação do 3 é o seguinte: como ele circulou lá atrás, a população que tem uma imunidade em relação a esse é menor. Por isso, corre-se o risco de ter uma epidemia mais grave. Algum caso já comprovado? Não. Chikungunya tem nos preocupados, nós estamos com 5 casos, tá? As pessoas podem falar, mas só 5 casos é muito. Lembrar que o ano passado nós tivemos uma epidemia expressiva no Paraguai, preocupou muito, porque a chikungunya, além dela dar todos os sintomas que a pessoa tem dengue, ela vira uma doença crônica, a pessoa vai ficar para o resto da vida com dores articulares, ela dá muita incapacidade trabalhista, então nós nos preocupamos bastante pela gravidade que a chikungunya pode trazer. E é o mesmo mosquito, é o Aedes, ele transmite a zika, a chikungunya, a dengue e a febre amarela. E o mais importante é eliminarmos esse foco que é o criadouro do mosquito. Bom, a gente sabe que não faz políticas públicas ou atende às necessidades da população se não tiver recursos, né? Exatamente. Em relação à melhoria da rede de atendimento, né? Está previsto chegar aí na estrutura de atendimento da saúde, o novo PAC da saúde em Campo Grande? Tem previsão? Sim, nós temos, né? Você falou muito bem. Nós precisamos, para garantir não só a saúde, né? A educação, a segurança também. Eu brinco, eu falo que são os tripés. É recurso financeiro e gestão. E a gestão, ela envolve você saber lidar com esse recurso financeiro e com os nossos recursos humanos. Não adianta eu ter muitas pessoas se eu não tiver um comando claro, se as pessoas não trabalharem em rede, que a gente não vai conseguir levar na ponta o que nós planejamos aqui. Então, os 3 níveis de planejamento, eles têm que estar muito concatenando. E não adianta nós termos muito recurso e se esse recurso não tiver responsabilidade. Ainda bem que nós temos uma lei. Pena ter uma lei jovem, né, final da década de 90, que é de responsabilidade fiscal, para nós utilizarmos bem o recurso. E esse recurso é seu dinheiro, é meu dinheiro, é de qualquer cidadão brasileiro. E nós temos a responsabilidade de utilizá-lo bem. O novo PAC, ele veio justamente para isso. É um recurso federal, também será utilizado alguns recursos das emendas federais, que também é um recurso nosso, também são provenientes dos nossos impostos. Nós aqui aderimos ao novo PAC, teremos algumas ambulâncias do SAMU, tão bem vistas, né? Um CAPES, que é um equipamento de saúde mental que precisamos muito, mais algumas unidades de saúde, ou seja, estrutura. Mas não adianta termos estrutura se a gente não trabalhar paralelamente em melhoria de recursos humanos. Não adianta eu ter uma UBS totalmente revitalizada, totalmente bonita, se quem for atender o paciente que no seu período de maior vulnerabilidade não sabe fazê-lo, ou também está doente e não está conseguindo fazer. Então nós estamos com esse olhar também aqui dos nossos servidores. Nós temos servidores fantásticos, mas percebemos que muitos estão também adoecidos. E muitas vezes um mau atendimento, entre aspas, não que isso justifique, mas até explica. É porque ele também está doente, já não está aguentando aquela situação. Então nós estamos fazendo um trabalho com os nossos servidores, né, desde o momento que o paciente chega na unidade de saúde, qualquer que seja, pela recepção até o atendimento especializado, que é o médico, para tentar ter mais humanização, seguir a política nacional de humanização, que já existe há muito tempo. Perfeito. Doutora, para a gente finalizar a nossa entrevista, vamos falar da gripe, né? Recente, a Secretaria começou a campanha municipal de combate à gripe, né? Como é que está o andamento
da campanha? A gripe teve uma antecipação, né, porque a gripe ela é uma doença respiratória, juntamente com a Covid ainda é a responsável pelas maiores internações e óbitos, principalmente na faixa etária de criancinhas, né, bebês e idosos. Se você for olhar nas UTIs, uma das maiores causas são problemas respiratórios e muitas vezes poderia ser evitado se tivesse sido vacinado contra a influenza, contra a Covid nesses grupos, não pegaria essa, vou falar uma gripe mais forte, nós usamos tecnicamente a síndrome respiratória grave, né, e levaria à internação. Nós estamos tendo uma boa adesão, mas queremos atingir mais de 90%. Essa é a nossa meta. Então pedimos que a população vá a todas as nossas unidades de saúde. Estamos vacinando agora no feriado, em 2 unidades em alguns bairros, também em shoppings, que a vacina da gripe pode ser feita nos shoppings. Então a gente pede que os idosos, as gestantes, que ela é importante. O bebê não pode ser vacinado, mas a partir do momento que a mãe é vacinada, principalmente no final da gravidez, ela vai passar essa imunidade para o bebê e o bebê não vai pegar uma doença que pode matá-lo, que a maioria dos óbitos é nessa fase. Pessoas com deficiências, pessoas com hipertensão, professores, funcionários de segurança pública, todos esses grupos devem ser vacinados e nós temos vacinas para tal. Então procurem as unidades de saúde e os shoppings que a gente está fazendo no final de semana. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua entrevista. Imagina. Espero que a gente tenha atendido a demanda da Sim. população, né, de quem nos acompanha no Tá Na Hora, no SBT, para sanar essas dúvidas sobre falta de medicamentos, falta de transporte, né, de ambulâncias, mas a doutora Rosana Leite de Mello explicando para a gente quais são os trâmites, né, a burocracia para que isso possa acontecer, mas a notícia boa é que está tudo sendo encaminhado. Obrigado. Sim, e podem cobrar. Tá bem, obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Legal, tá certo. A gente vai continuando então com mais informações aqui no Tá Na Hora. Veja.